Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, meu nome é Gabriele, né? Eu estudo no primeiro TI no IF Campus Posse. E aqui eu vim fazer um vídeo aula falando sobre arcadismo. Bom, aqui estamos nós. Arcadismo. Bom, os aspectos gerais seriam o quê? Durante no Brasil, ele ocorreu em 1768 a 1836, que foi no século XVIII. Bom, o livro inaugurador foram obras poéticas, né, que seriam as poesias de Cláudio Manuel da Costa. Aí tem aqui outros nomes para o movimento. Teria o arcadismo ou o neoclassicismo, que são o quê? São as denominações comuns para o movimento onde quer que ele tenha existido. Aí beleza, aí temos aqui também Arcadia Mineira ou Movimento Mineiro, em homenagem ao local em que o movimento nasceu e desenvolveu-se, Minas Gerais, especialmente em Vila Rica, atual Ouro Preto, né? Bom, aí aqui temos setecentismo, que foi o quê? A denominação no Brasil em sequência do ao quinhentismo, né? E ao seiscentismo, que seria o barroco. Bom, aí aqui, né, continuando os aspectos gerais, o movimento arcádico é um retorno, né, ao equilíbrio e à simplicidade do classicismo, que foi o quê? O movimento que não existiu no Brasil, mas que fez sucesso em Portugal. Imitando a literatura clássica, o arcadismo mantém postura de oposição ao barroco. É contra os exageros verbais, as sutilezas da construção, o uso abusivo das figuras de linguagem e tudo isso, né, na teoria, porque na prática os autores brasileiros ainda escrevem fazendo largo uso da antítese e do hipérbato, figuras tipicamente, né, barrocas. O arcadismo propõe, pois, uma literatura compromissada com a simplicidade. Nesse sentido, os escritores, autores, né, também, valorizavam 4 palavras, que seria o quê? Clareza, razão, verdade e natureza. A própria sociedade da época, né, substituiu a fé e a religião pela razão e pela ciência. Daí a denominação de século das luzes para o período em que o arcadismo predominou. Aqui temos os aspectos histórico-culturais. O berço das ideias novas, quer na literatura, quer no campo científico e na França. Bom, eles surgem a física de Newton, a química de Lavoisier, a biologia de Boeton e de Linneu, né? A psicologia de Locke. Bom, faz-se pela primeira vez o emprego da energia a vapor na indústria textil inglesa. O iluminismo e o enciclopedismo são os movimentos filosóficos franceses que desencadearam as ideias de igualdade entre os homens. O resultado final foi a Revolução Francesa. Aí aqui, né, já temos as influências do iluminismo em Portugal. O século XVIII representou para Portugal um período de evolução e de prosperidade no campo material e cultural. O ouro do Brasil marcou o crescimento econômico e a absorção dos ideais do iluminismo fez avultar a importância cultural. A figura dominante do período é o Marquês de Pombal, ministro de Dr. José, eu não sei o que significa esse D, né? Mas José I. Aí foi entre 1750 e 1777. Modelo de despota esclarecido, impõe transformações significantes nos setores administrativo e educacional. Marquês de Pombal
expulsou os jesuítas do Brasil e retirou a educação da alçada religiosa, estimulando a divulgação das ideias científicas e fundando as primeiras escolas públicas. Aqui temos a situação brasileira no século XVIII. Bom, no século XVIII, tivemos a descoberta, de ouro em Minas Gerais, que motivou mudanças significativas na vida da sociedade brasileira. Houve também, o deslocamento do centro econômico do Nordeste, que foi em Pernambuco e Bahia, para o Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A melhoria econômica fez surgir uma sociedade urbana e complexa nas cidades mineiras, com maior poder aquisitivo e, portanto, mais ávida de conhecimentos culturais. O crescimento influenciado pelos aspectos cultural da consciência política de brasilidade, provocando as primeiras tentativas de independência da colônia em relação a Portugal. A estabilização de uma sociedade culta, constituída de funcionários da coroa, magistrados, mineradores e comerciantes que estudavam na Europa, assimilando as ideias iluministas. O aparecimento de associações de homens cultos, as academias e arcádias que transpunham para a colônia os modismos arcáticos e intelectuais da Europa. A capital do Brasil passa a ser o Rio de Janeiro, mas a elite intelectual, a política mora em Vila Rica, em Minas Gerais. E vamos para as características. Oposição ao barroco, que seria o quê? A proposta de linguagem simples de frases na ordem direta e de palavreado de uso popular, ou seja, o contrário das pregações do seiscentismo. Bom, versos brancos. Ao contrário do barroco, o poeta Arcade pode usar o verso branco, sem rima, numa atitude que simboliza liberdade na criação. No Brasil, Basílio da Gama foi o mais ousado. Compôs o livro O Uruguai, poema épico, sem fazer o uso da rima. Bom, aí aqui temos a poesia como imitação da natureza. Os Arcades copiavam os modelos clássicos antigos ou renascentismo, numa flagrante falta de originalidade. O poeta buscava na natureza os modelos de beleza, bondade e perfeição. Falta, pois, ao Arcade a capacidade de inventar, comum nos poetas do barroco, do romantismo, do simbolismo e do modernismo. Aqui temos mais características. Compromisso com a beleza, o bem e a perfeição. Compromisso com a poesia descritiva e objetiva. Neste aspecto, a poesia Arcade faz lembrar a época parnasiana, há mais preocupações com situações do que com emoções. Aí temos também o pastoralismo. O poeta do arcadismo imagina-se na hora de produzir poemas um pastor de ovelhas. É de supor que um pastor não disponha de linguagem sofisticada, daí a ideia de simplicidade no escrever. O próprio tema da poesia converse para assuntos bucólicos, amorosos, com riachos, campinas, fontes, rebanho, ovelhas e cajado. A própria condição de amar e ser feliz e condicionada à convivência campestre, que seria uma vida no campo. Uso de pseudônimos. O poeta Arcade adota nome falso porque se considera um pastor de ovelhas.
É como se o escritor tivesse duas identidades, uma real, outra especial, usada apenas para compor poesias. Tomás Antônio Gonzaga, o nosso maior poeta Arcade, era advogado e político na vida real. No momento de compor poemas, transformava-se em Dirceu, um simples, às vezes nem tanto, que seria o pastor de ovelhas. Aí aqui a presença de musas. Diz-se que a condição precípua para ser poeta no arcadismo era estar apaixonado. Exageros à parte, a maioria dos poetas árcades brasileiros notabilizaram-se fazendo poesias líricas para suas amadas, alguns comedidos. Caso de Gonzaga, que se inspirava em uma só mulher, que seria Marília. Outros mais usados, caso de Cláudio Manuel da Costa, que fazia poemas para Nice e Eulina. A verdade é que poucos se aventuraram à lavra pura e simples da poesia, dissociada da figura feminina. Bom, aí aqui temos um resuminho, né, sobre o arcadismo, porque lá em cima, tem muita coisa, e aqui tá só o básico. Bom, ele teve início, né, em 1768, em meados do século XVIII, e o fim dele foi em 1836, princípio do século XIX. Livro inaugurado, que foi Obras Poéticas, né? Poesias Líricas. O primeiro autor foi Cláudio Manuel da Costa. O local onde o movimento nasceu, em Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. A capital do Brasil era Rio de Janeiro na época, né? O movimento histórico importante, a Inconfidência Mineira. Bom, gente, aí esse foi o meu videoaula, né, sobre o arcadismo. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos o básico, né? E é isso. Muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau!